Oi, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. E para dar essa continuidade, a gente vai ter que relembrar o que a gente já fez antes, né? Então, nós vimos algumas informações sobre como surgiram o universo, como surgiram os primeiros seres vivos e até a descoberta das células. Agora, para antes de entrar propriamente no estudo da célula, nós temos que lembrar que essas células são feitas por componentes, que podem ser componentes orgânicos ou inorgânicos. E para iniciar os nossos estudos, para que a gente dê um passo e se afirme bem nesse conhecimento sobre a história da célula e as suas estruturas, as suas organelas, como funciona, é muito importante que a gente reveja e se aproprie da composição, né, dos seres vivos. E isso vai facilitar bastante a nossa compreensão de como que as organelas funcionam dentro de uma célula. Então, para começar, nós vamos ver os componentes, né, químicos que são presentes em todos os seres vivos, ok? E para ilustrar, né, essa nossa informação, eu trouxe para vocês aqui um gráfico, que parece um gráfico de uma pizza, né? Um gráfico circular, mostrando para vocês que a maior parte dos seres vivos é feita por água, né? Então, a maior composição, o elemento mais presente na estrutura do corpo de um ser vivo é a água. Aí, seguido de outros elementos orgânicos, como proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos, e finalizando aqui com 1% de outros componentes. Esses outros componentes são sais minerais, vitaminas e íons que estão presentes no nosso organismo. Então, é só para você verificar quais são os componentes básicos que nós temos na formação do corpo de um ser vivo. Então, como nós vimos, os seres vivos eles são estruturados com base nos compostos inorgânicos e orgânicos. O que nós vamos estudar, o que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje? Nós vamos ver alguns compostos inorgânicos, tá? Que são aqueles que não têm cadeia de carbono. Quem são esses elementos que não têm cadeia de carbono? A água e os sais minerais. E vamos ver também os compostos orgânicos, aqueles que são substâncias complexas e têm cadeia de carbono, como carboidrato, né, proteína, lipídio e as vitaminas, que são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, o primeiro composto inorgânico que vamos estudar é a água. Rever alguns conceitos e informações muito importantes. Então, você deve estar ciente, deve saber disso já, que a água ela é considerada um solvente universal. Por que ela é um solvente universal? Porque ela consegue dissolver várias substâncias, né? Principalmente aquilo que está dentro do corpo do ser humano. Apesar de eu estar falando do ser humano, vocês devem considerar de todos os seres vivos, né? Todos os seres vivos que apresentam a água lá e ela vai fazer a diluição de sais, de vitaminas. Ela vai regular a temperatura dos seres. Então, nós que somos endotérmicos, mantemos uma temperatura média de 36 graus e meio e essa temperatura não deve ultrapassar esse valor. Caso ultrapasse esse valor, você é um estado febril, você vai precisar resfriar o corpo. Uma maneira de resfriar o corpo é você liberar, junto com substâncias tóxicas, vai liberar a água. E essa mistura dessa substância tóxicas com a água, que é o suor, vai fazer a refrigeração do seu corpo. Então, ela vai ajudar a regular a temperatura corpórea. Ela também vai funcionar como um lubrificante de órgãos e tecidos. Então, a água está presente em diversos pontos do seu corpo, como nas articulações, para que os ossos, na hora que do encaixe, né, o encontro de dois ossos no movimento, tenha aquele líquido sinovial que faça com que não tenha corrosão, que não bata, que não desgaste o osso no toque, então você tem essa proteção. Nós temos a proteção nas mucosas, então no processo digestivo você se alimenta, o alimento vai passar por uma tubulação e por ser tudo úmido, por conter água, né, essa umidade vai lubrificar, vai facilitar a passagem desse material. Ela vai trabalhar também no equilíbrio osmótico, para manter o equilíbrio de concentrações de sais dentro dos espaços, entre as células e os líquidos intercelulares. Então, isso é muito importante. Ela está presente em todas as reações químicas, ela é o fator presente nessas reações químicas. Nós vemos muito disso nos processos digestivos. E ela também vai fazer o transporte de substâncias, porque ela vai estar presente dentro do constituinte maior do plasma sanguíneo, a água,
e ela vai acabar carregando esse plasma, vai carregar gases, proteínas, hormônios, outras substâncias importantes para a nossa sobrevivência. Tem alguns fatores que vão influenciar na variação da taxa de água dentro de um organismo. A primeira, se você trabalhar com indivíduos da mesma espécie, o fator idade e tipo de tecido vão ser fundamentais. Então, quanto mais velho, menos água. Quanto mais ativo o tecido, mais água. Então, tem que tomar esse cuidado. Quando eu trabalho com espécies diferentes, eu também tenho que tomar esse cuidado, porque cada espécie tem a sua taxa de água ideal para o seu organismo. Então, principalmente quando eu trabalhar com comparações, eu tenho que levar isso em consideração. Bom, os sais minerais são componentes essenciais para o nosso organismo. Eles vão estar em duas formas, presentes de duas formas, na forma cristalina ou na forma iônica, em forma de íons. Na forma cristalina, ele vai estar presente dentro das estruturas esqueléticas, dos nossos ossos. Nos outros animais, nas cascas de ovos, nas carapaças. Na forma iônica, ele vai estar dissolvido dentro dos meios, que é rico em água, dos meios intracelulares, ricos em água e está dentro da própria célula. Para começar a estudar os sais minerais, nós vamos estudar o sal de mineral, sal cálcio. O cálcio é extremamente importante porque ele participa bastante dos processos dentro do organismo, como a formação de ossos, dentes, coagulação sanguínea e contração muscular. Então, a fonte, eu sempre vou colocar aqui uma fonte, a fonte mais conhecida é leite e seus derivados e alguns vegetais como o brócolis. Presta bem atenção. Quando você falar de fonte, todos os alimentos contêm sais minerais, vitaminas, quantidade de águas diferentes, em concentrações diferentes. Quando você fala que o cálcio, o brócolis, ele é excelente, é porque ele tem uma quantidade maior de cálcio, não quer dizer que ele não tenha, por exemplo, de fósforo ou outros elementos, ou os outros sais minerais, ok? Então, o cálcio ele participa dentro dos processos do nosso organismo, dos ossos, da coagulação do sangue, e nós temos ali hormônios que vão controlar essa quantidade dele. Nós temos a calcitonina e o paratormônio que estão ali. O paratormônio tira do osso, o cálcio, a calcitonina coloca e fica naquele troca-troca, porque é importante isso. Não é que o sal entra e fica e permanece na vida toda nele naquele lugar. O que vai acontecer com ele? Ele vai sempre estar nessa dinâmica. E quando está nessa dinâmica, no momento que ele é jogado no sangue, ele pode ser direcionado para outra função, como para uma contração muscular. Mas eu preciso repor esse cálcio. O que eu vou fazer? Eu me alimentei, eu tenho vitamina D, a vitamina D foi lá, absorveu esse cálcio, jogou no sangue, eu posso fazer essa reposição. Então, o cálcio está sempre numa movimentação, assim como todos os outros sais minerais. Se eu tiver uma alteração no metabolismo do cálcio, ou seja, eu não tenho vitamina D, não faço absorção, está faltando. Quando criança, eu vou ter o raquitismo, porque vai faltar cálcio para o crescimento ósseo, os ossos vão crescer todos tortos. Se for adulto, vai dar o que a gente chama de osteoporose. A osteoporose é um osso poroso. Os sais de cálcio saíram e não conseguiram retornar, porque por falta de disponibilidade no sangue, por falta de não ter sido absorvido da alimentação. Então, causa osteoporose. Isso é muito grave, tem que ser tratado. O segundo sal mineral é o fósforo. O fósforo participa de moléculas importantes no nosso corpo, que é o DNA, da DNA, do RNA e da molécula energética de ATP. Eu coloquei como fonte aqui, vale lembrar, o mesmo caso do sais de cálcio. A fonte primária é a carne é muito rica em fósforo, mas existem outros vegetais e frutas que vão suprir também a nossa necessidade de fósforo. O que vocês têm que gravar? Que o fósforo está ligado às moléculas de DNA, RNA e molécula energética, o cálcio, ossos, dentes e contração muscular, coagulação do sangue, ok? Vamos para o próximo. O próximo sal é o sal de ferro. O ferro ele vai estar presente dentro da hemoglobina, que faz parte das células sanguíneas, dos glóbulos vermelhos, que é escrito aqui na imagem, e que tem a função primordial de transportar o oxigênio no seu corpo. Então, o oxigênio chega no pulmão, ele é capturado, a hemoglobina, pela hemoglobina se liga nela e vai ser levado para todas as células, vai ser distribuído para as células através da circulação sanguínea. Então, eu coloquei como fonte de ferro, você tem aqui feijão, você tem outros como beterraba, fígado,
outros alimentos que podem promover suprir, né, na verdade, essa necessidade de ferro. O que acontece quando eu tenho uma deficiência de ferro no meu organismo? Se eu tenho uma deficiência de ferro, eu vou ter uma anemia. Anemia é uma baixa produção de glóbulos vermelhos, uma vez que eu preciso do ferro para formar a hemoglobina, que está presente dentro e dá cor até às minhas células sanguíneas. Então, eu vou ter baixa. Se eu tenho baixa produção, baixo número de glóbulos vermelhos, eu vou ter uma distribuição de oxigênio falha. Eu vou ter um cansaço, parece que você está uma pessoa com preguiça, não consegue resolver as coisas, não consegue pensar, não consegue caminhar, não tem vontade de fazer as coisas. Não porque ela não quer fazer, mas porque ela não tem energia suficiente, porque o oxigênio é importante para a produção de energia. Se eu preciso retomar esse caminho, ou seja, consertar essa anemia, eu vou ter que ingerir alimentos que sejam fontes de ferro, como feijão, mas eu vou precisar tomar um suco de uma fruta cítrica, porque essa fruta cítrica, como o limão, vai fazer com que eu consiga fixar esse ferro no meu organismo. Então, sempre vai ter que estar associado a um suco de limão, um suco de laranja, por exemplo, a vitamina C, ok? O iodo. O iodo ele é importantíssimo, né? Então, nós temos o iodo, o que acontece? O iodo ele é absorvido pelas plantas, né? Pelo solo, pela seiva bruta, ele é absorvido e vai ser incorporado nas plantas. Mas em algumas regiões, eu não tenho iodo em quantidade suficiente no solo. Então, foi decretado aqui no Brasil, né? Nós temos que todo sal de cozinha brasileiro, ele é iodado, ele já vem com iodo. Por que ele é importante? Porque o iodo vai auxiliar na produção dos hormônios T3 e T4 da tireoide, que é essa glândula que está aqui no seu pescoço, na região do seu pescoço, da garganta. Esses hormônios eles vão controlar o metabolismo do corpo. Se você tiver uma dificuldade na produção desses hormônios, ou a mais ou a menos, você vai ter problemas, né, de saúde. Então, por exemplo, se minha tireoide não está produzindo hormônio em quantidade suficiente, eu vou ter um hipotireoidismo, então eu tenho uma baixa no metabolismo. Se eu tenho baixo metabolismo, eu tenho cansaço, eu tenho queda de cabelo, eu engordo, né? Então tem toda a consequência. Se minha glândula, ao contrário, está trabalhando excessivamente, eu vou ter uma produção muito grande de hormônio. Então, eu vou ter um emagrecimento, eu vou estar sempre agitada, nervosa, sempre como se estivesse ligado nos 220, sempre agitadona. E isso não é legal. E também existe a possibilidade de que eu desenvolva o que a gente chama de bócio endêmico, ou papo, que é o aumento dessa glândula. Inicialmente, eu vou ter um papo nessa região. Então, esse papo ele pode acontecer quando a glândula está funcionando com hipotireoidismo muito devagar, ela começa a crescer, inchar para tentar produzir hormônio e não consegue, ou quando tem falta desse iodo. Por isso que nós temos, então, o sal iodado para suprir essa necessidade de iodo que nós temos para o nosso organismo. O magnésio. O magnésio é extremamente importante. Às vezes tem alguns sais minerais que, por não serem tão conhecidos da população, eles não é dado devido ao real valor deles, né? Então, geralmente a gente fala assim, olha, NEMPS simples, principalmente em provas vestibulares, eles sempre associam o magnésio com a formação da proteína clorofila. Ó, tá ótimo. Mas e no corpo humano, o que ele faz? Gente, ele vai também entrar na formação dos dentes e ossos, ele vai auxiliar no relaxamento muscular, tá? Ele vai ajudar você a ter recuperação, né, da tua musculatura. Então, quando você só vai saber que ele faz falta para você quando você tiver as alterações, as consequências, você sofrer as consequências dessa falta, né, dessa abstinência de magnésio. Então, você vai ter fraqueza muscular, vai estar apático, fadiga, insônia, constipação intestinal, tá? Você não consegue ter um funcionamento correto, taquicardia, câimbras e formigamento pelo corpo. Então, você só vai perceber a hora que você começar a sentir. E o pior de tudo é que muitas vezes você não associa isso a um sal mineral tão simples quanto é o magnésio. Mas se você manter aquela dieta saudável, de pôr um prato colorido com, né, vários tipos de alimento, você vai acabar suprindo. Então, se você consumir gema de ovo na sua dieta, rúcula, espinafre, como for brócolis, você vai ter magnésio suficiente para o bom funcionamento do seu organismo.
sódio e potássio. O sódio e o potássio, eles vão trabalhar dentro do impulso nervoso. Então, eles vão fazer uma diferença de potencial para poder mandar os impulsos nervosos e fazer as sinapses, tá? Além também de trabalhar no equilíbrio osmótico na bomba de sódio e potássio. E por isso eles vão estar aqui presentes na contração muscular, né? Qual é a fonte? A fonte principal aqui que eu coloquei foi a banana, porque a banana ela vai auxiliar nesse momento a liberação de potássio. E o sódio você adquire do sal de cozinha, né? Mas são dois sais importantes que devem manter o equilíbrio, né? O excesso desses sais, se você tiver excesso, principalmente de sódio, você pode ter a pressão arterial tua elevada, o que não vai ser nada agradável, você vai ter consequências para o seu coração, como também você vai ter a retenção de líquidos, e também isso não vai ser nada funcional para o seu organismo. Mais dois sais minerais que você deve conhecer: o cloro, que vai auxiliar no equilíbrio hídrico do seu corpo, que também vai ser a fonte, vai ser o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Você vai ter como fonte, ele é extremamente importante para a função, né, de controlar a quantidade de água no nosso organismo. E o flúor, que ele também vai entrar na formação de óssea dentária. E ele vai ser um bom combatente da cárie, então ele é uma sal anticárie. Por isso que a nossa água, né, a gente fala que água tratada ou água fluoretada, ela recebeu o flúor. Porque antigamente, muito antigamente, quando não se tinha, o índice de cáries na população era muito grande. Aí eles resolveram, por medidas, né, de saúde e por decretos, que a partir daquele momento a água seria fluoretada, seria colocado flúor. Claro que não pode ser em grande quantidade, porque em excesso ele é tóxico, ele vai dar um mal-estar na pessoa. Então, um quantidade suficiente para que você coloque na água e ela seja capaz, esse flúor seja capaz de evitar que você tenha cárie e ao mesmo tempo você já tem um sal que auxilia na tua formação óssea dentária. Isso é muito importante. Bom, pessoal, com relação a esses compostos, eles são compostos simples que vocês veem no dia a dia. É bem interessante você sempre associar aquilo que você estuda com aquilo que você faz. Então, começar a prestar atenção na sua alimentação, na quantidade de água que você está bebendo, porque geralmente as pessoas acabam esquecendo de ingerir a água. Não é beber refrigerante, não é beber leite, não é beber café, mas a água mesmo, para que o teu corpo funcione perfeitamente bem, ok? Para complementar aí os seus estudos, pode pegar lá na sala do Classroom, da sua sala de aula, na sala dos blocos, você vai ter lá anexado na abinha de atividades uma lista, tá ali, lista 2, água e sais minerais. Você pode pegar essa lista, ela vai ter uma segunda parte junto com ela, que é vitaminas, que são nossas próximas aulas, mas você pode já realizar os exercícios da água e sais minerais, ok? Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem que nós respondemos e discutimos o assunto, ok? Tá? Bom trabalho!